Recebi um comentário aqui no canal dizendo que pra mim aqui era muito fácil ser liberal, ser progressista estando na Europa. Quero ver ser liberal no Brasil. E não é que essa pessoa realmente tem razão. Eu lancei um vídeo alguns dias atrás falando sobre jovens conservadores, né? Era uma provocação, na verdade, não era para se levar tão a sério assim, mas no final das contas recebi vários comentários muito interessantes, umas discussões muito inteligentes. Vocês sempre se superam aí nas discussões, nos debates, sempre é uma troca muito rica e produtiva de informações. E eu fui pesquisar sobre esse assunto, já tinha visto alguns textos sobre isso antes, alguns vídeos sobre isso antes, mas eu fui pesquisar com mais profundidade e eu caí em alguns artigos científicos, alguns artigos de psicologia, que explicam a natureza do conservadorismo e do liberalismo. Então, quero discutir isso com vocês hoje. Quero falar sobre o que leva alguém a ser um conservador. Antes de tudo, o psicólogo Steve Pinker, ele lançou um livro chamado Tábula Rasa, já tem alguns anos isso, e ele defende, assim como outros psicólogos cognitivos, que a nossa mente já nasce com estruturas pré-definidas. Nossa mente não nasce vazia, como alguns filósofos, alguns psicólogos pensavam. A gente já tem toda uma estrutura montada na nossa mente para compreender o mundo, para aprender o mundo e também para certas coisas que a gente não vai aprender, certas coisas que a gente não considera importantes para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, para a nossa sobrevivência. Então, a nossa mente já possui essas estruturas e nos leva a entender a realidade de certo modo. Segundo o Pinker, ele tem um capítulo sobre isso no livro dele, que é sobre a ideologia política, sobre a política, e ele diz que boa parte das pessoas naturalmente são conservadoras porque é como a gente estrutura a realidade, é como a gente organiza a realidade. Porque, essencialmente, a diferença que os psicólogos fazem entre conservadores e liberais é que os conservadores têm aversão à mudança, eles não querem que as coisas mudem, eles preferem uma ordem conhecida, mesmo que seja ruim, do que uma ordem desconhecida que possa ser muito pior. A gente tem essa necessidade de organizar as coisas, e uma outra estrutura é a aversão ao medo, a aversão ao perigo. Então, os conservadores seriam aqueles que têm medo da mudança, medo de certos perigos imaginários ou desconhecidos ou potenciais, e isso leva eles a tentar regulamentar isso aí através da ordem, através da estrutura hierárquica. No entanto, um dos psicólogos que mais trabalhou com essa noção, que mais investigou essa questão do conservadorismo e do liberalismo é o John Jost. Ele tem vários artigos muito interessantes, realmente são muito interessantes. Eu vou deixar linkado aqui para vocês conferirem, estão em inglês, mas se vocês quiserem dar uma olhada, realmente são muito interessantes. E ele apresenta uma série de fatores que fazem com que as pessoas sejam conservadoras. Ele repete isso aí, nessa questão da ordem, da estrutura hierárquica, de como muitas pessoas precisam dessa estruturação mental, muitas vezes, né, de como organizar a realidade, de quem controla, de quem obedece, do que é permitido, do que não é permitido, e também ele repete essa noção de que há essa rejeição ao medo, ao perigo, ao terror. O que ele fala é que logo após o 11 de setembro de 2001, quando houve o atentado terrorista em Nova York, quando muitos milhares de pessoas morreram por causa de um atentado fundamentalista islâmico, o que ele percebeu é que houve um aumento de número de conservadores nos Estados Unidos. O John Jost, ele já vai em uma questão mais social, ele já acha que muitos dos comportamentos e da personalidade nossa são desenvolvidos socialmente, com o tempo. Então, para ele, é possível que um liberal se torne mais conservador se ele se sentir ameaçado, se ele se sentir em perigo, se ele sentir que há algum medo potencial que pode causar dano a ele ou à sociedade, que possa causar o caos, que possa causar anarquia. E para mim, utilizar essa noção do medo, da aversão ao medo, ajuda muito a compreender o conservadorismo brasileiro também, porque aí agora vocês estão numa situação social muito desestruturada, há muita violência, há muita instabilidade, há o medo do comunismo, então você tem uma porção de medos, de ameaças cotidianas que reforça essa noção de que a sociedade está em perigo e que é preciso preservar essa ordem, preservar essa estrutura e não deixar com que a sociedade brasileira vá rumo ao caos. Outro fator que o John Jost observa é que os conservadores eles não têm tolerância à ambiguidade, eles não conseguem pensar o mundo na sua complexidade, eles tendem a pensar em preto e branco. É o que a gente percebe muito nos discursos dos conservadores aqui no YouTube, né, do Olavo de Carvalho e outros produtores de conteúdo, outros ideólogos, que defendem que o mundo é uma guerra entre dois polos, né? Entre os comunistas e os conservadores, entre os criminosos e homens de bem. Não há uma complexidade, não há sutilezas nessa visão de mundo, porque na mente do conservador, na estrutura mental do conservador, o mundo é dividido em polos. Pureza, impureza, moralidade, imoralidade. Realmente não há essa gradação na mente deles. Não é possível pensar todo mundo na sua complexidade, que é algo que os liberais estão mais dispostos a fazer. Segundo os psicólogos, os liberais eles são mais abertos às novidades, são mais abertos à pluralidade,
tendem a aceitar melhor a diversidade, como o mundo é mais complexo, como o mundo é dinâmico, a mudança também, eles tendem a aceitar melhor a transformação social, as revoluções, diferentes paradigmas, diferentes noções, e isso em qualquer área, né? Há uma tabela de valores que os psicólogos usam, então diz que os liberais são mais abertos à música contemporânea, ao jazz, enquanto que os conservadores preferem músicas mais populares, mais tradicionais. Os liberais são mais abertos para a arte moderna, para a arte contemporânea, enquanto que os conservadores preferem imagens mais simples, mais tradicionais também. E assim por diante, né? Tem a ver também com a aceitação da homossexualidade, com a rejeição à homossexualidade, ou com a aceitação dos imigrantes, das diferentes etnias, das diferentes raças, enquanto que o conservador tem uma mentalidade mais tribal, mais nacionalista, então o próprio grupo, a própria religião, a própria família, e assim por diante. Então, basicamente, é uma diferença entre uma mentalidade mais aberta, mais inclusiva, mais expansiva, que busca a igualdade, enquanto que no outro há uma mentalidade mais fechada, e esse é um termo que os psicólogos usam, não sou eu que estou usando, não, os psicólogos usam esse termo, uma mentalidade mais fechada, que exige ordem, que exige estrutura, que exige limites. Tem um TED Talk com um outro psicólogo, vou pôr o link aqui embaixo, tem legenda, você pode conferir. Esse é o mais legal de todos, eu acho, para vocês compreenderem também as diferenças entre os conservadores e os liberais. E o que ele defende é que, na verdade, esses dois extremos, né, esses dois extremos ideológicos, esses dois extremos psicológicos, ideológicos, eles são essenciais para a construção da sociedade. Você precisa de gente que quer estabelecer uma hierarquia, você precisa de gente que quer estabelecer a ordem, enquanto você precisa também de pessoas inovadoras, pessoas criativas, que querem buscar novas possibilidades, transformar a realidade para uma coisa melhor. Segundo Pinker, ele chama essas duas visões de uma visão trágica, que é a visão dos conservadores, que o mundo é mau, que as pessoas são más, e para isso é preciso uma repressão, para isso é preciso ordem, para isso é preciso controle, porque se você deixar que as pessoas façam o que elas quiserem, elas vão causar o caos. E é uma visão utópica, uma visão idealista da humanidade, que é a visão liberal, que se você permitir que as pessoas contribuam para a igualdade, a gente vai ter um mundo muito melhor, onde as pessoas são mais respeitadas, onde haverá direitos iguais para todos. Então são duas perspectivas do mundo conflitantes, mas que ajudam a contribuir para formar uma sociedade melhor. O problema realmente é quando há o extremismo. E o John Jost também investiga isso, sobre a questão do autoritarismo, de como o extremismo, tanto de esquerda quanto de direita, é uma anomalia e perigosa. Porque é quando você não aceita que o outro pense diferente de você, e você quer o extermínio, você quer a aniquilação do diferente. No caso desses dois espectros, entre liberal e conservador, ele é saudável, ele contribui para a sociedade, mas os extremos, os dois polos extremos, que é a extrema-direita e a extrema-esquerda, eles são prejudiciais, são perigosos. Eu recomendo muito que vocês consultem essas referências que eu vou deixar aqui embaixo, porque são muito interessantes de fato para compreender esse momento no Brasil, essa guinada para a direita no Brasil, porque, como eu disse, a gente percebe uma situação de desestabilização aí, né, de perigo, de violência urbana. Inclusive, esse é outro ponto levantado nas pesquisas, que diz que é uma visão também conflitiva entre o liberal e o conservador, que o liberal pensa que você tem que compreender a complexidade da realidade e você precisa mudar essa questão da violência a partir das bases, dando oportunidade para as pessoas, mudando a sociedade, permitindo com que elas tenham mais oportunidades para prosperar e que não caiam na violência. Enquanto que o conservador pensa de uma maneira repressiva, que você precisa reforçar as leis, reforçar a polícia, aumentar a violência, matar o bandido, porque assim você vai desestimular o bandido a cometer um crime. São visões opostas e que reflete muito o que a gente vê hoje em dia nos debates na internet, nas redes sociais. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, se faz sentido esse tipo de divisão, esse tipo de investigação psicológica, se pelo que vocês observam procede ou não. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe joinha se gostou desse vídeo, assine o canal e se vê por aí. E confira as referências porque é muito importante também, que vai ajudar vocês a compreender melhor essa situação. Um abraço para vocês e até mais. Tchau!